dia, boa tarde, boa noite, beleza? Vitória 23 graus, que maravilha. Dia nubladinho, chuvinha leve, temperatura amena, meio da semana, vamos lá. Beleza? Esse vídeo eu vou comentar um pouco questões que eu abordei lá na palestra que eu dei sobre design em tempos de IA generativa na Universidade de Brasília, semana passada, no dia 5 de junho de 2025, esse é o ano. Vou pegar alguns aspectos que eu não tinha comentado em outros lugares, que eu preparei para aquela apresentação. Se chegou por aí agora, meu nome é Hugo Cristo, eu sou designer, doutor em psicologia, professor do curso de design da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Nesse canal aqui eu coloco a câmera aqui no carro, no trajeto de casa para a universidade, esse trajetinho já de 21 anos, né, nessa correria. Eu bato papo sobre questões ligadas a design, psicologia e computação, eu encontro tudo isso. Não edito, não faço pós-produção, o jeito que sair, saiu. É o tempo do trajeto. Estamos nos aproximando aí dos 40 vídeos no canal. IA é um assunto recorrente aqui. Eu vou dar menos ênfase a IA nesse vídeo. Eu vou falar, vou pegar uma coisa específica aqui que tá rolando muito, que é o Lovable, né, que é tipo um chat GPT, que algumas pessoas têm dito que ele é o matador de designers de interface, UI Design Killer. Não é isso, gente, não é. E o que eu comentei lá na palestra na UNB tem um pouco a ver com isso. Então segura aí que o assunto desse vídeo é um pouco mais de substituição. E eu vou comentar, tentando seguir o raciocínio que eu tenho feito ao longo dos vídeos aqui sobre IA também, que esse lance de você ficar usando IA, dando prompt, não é aí que está o mojo, né? A sensualidade do negócio, né? A IA fica atraente, principalmente a generativa, quando a gente supera essa história de ser formulador de prompt, né? Não vejo diferença nenhuma entre um engenheiro de prompt e um piloto de Figma, conceitualmente, vou explicar por quê. E ferramentas como o Lovable desse aí, não é... Cara, não é aí que está o problema, mas vamos lá. Um dos aspectos que eu comentei lá em Brasília, porque eu sabia que os colegas de lá estavam interessados em, não só em críticas, né, não só o mundo está acabando, né, eles estão preocupados em o mundo está acabando, mas o que eu faço? Né? Ninguém sabe. Se alguém disser para vocês que sabe o que tem que ser feito, tá errado, ou tá dando golpe, o que for mais fácil de aceitar dado o contexto, né? Quase sempre é golpe, né, gente? LinkedIn, basicamente golpistas lá falando besteira. 5 razões para você qualquer coisa com IA. Bicho, não. Saudade de Mãe de Ná, que fazia profecias um pouco mais com consequência, né? Enfim. Onde que tá uma das principais questões para mim, assim, além da mudança de pensamento do designer em relação das pessoas, dos seres humanos em geral, mas do design especificamente, a gente tem a formação que se esvaziou dos princípios, dos fundamentos. Eu falei sobre isso nesse canal também, que o retorno aos fundamentos é muito importante, do fazer é muito importante, mas tem uma dimensão um pouco mais interessante que se segue quando a gente está com os fundamentos em dia. Eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço tipografia, grid, cor, composição, a lógica do sistema que eu estou propondo, eu entendo isso. Eu tenho um outro ponto que eu tenho que trabalhar com princípios da computação, né, com pilares da computação que nos ajuda a pensar o mundo em termos de processos de informação, que é um pouco diferente de você só construir artefatos, tem um nível abstrato um pouco mais elevado, que é a própria ideia de abstração que a computação traz, a ideia de automação e a ideia de análise. Esses 3 pilares são fundamentais para o pensamento computacional. E aí eu já falei um pouco deles aqui também, não vou voltar nisso. Mas quando você pensa, né, em termos de fluxos informacionais e que essas ferramentas de IA são transformadoras, ou seja, elas são abstrações encadeadas em cima de fluxos de informação que você oferece, e isso a gente observa muito bem nas ferramentas tipo Lovable, porque você dá um prompt, pede uma interface, um aplicativo, né, faz uma aplicação web aí para alguma coisa. Eu mostrei lá no UNB, inclusive, mais pensando em finalidades educacionais, né,
de você pedir para um Gemini da vida, um ChatGPT gerar uma aplicação que apresenta conceitos, por exemplo, de teoria da cor, e que você, a partir desses conceitos, o estudante aproveita aquilo ali e depois tem um quiz no final para o cara poder, de maneira autoinstrucional, dar conta daqueles conteúdos e tal. Isso é muito rico. Você vai permitir que a educação se personalize no nível do indivíduo, que é um pouco que os sistemas personalizados de ensino, que eu já trabalho, né, que o Fred, que o ambiente que eu fiz já trabalha isso. Eu me orgulhava de dizer que eu tinha praticamente 30 alunos na disciplina, eu tinha 30 disciplinas diferentes, cada um estava no momento, cada um estava fazendo uma atividade, cada um estava lidando com aquele conteúdo de maneira diferente, mas eu tenho um trabalho manual enorme para fazer isso, e com uma IA dessa eu posso canalizar, não com o GPT em si, mas se eu encadeio esses agentes e eles poderem ficar monitorando os resultados dos estudantes de um lado, lendo de um banco, né? E depois você percebe uma dificuldade, você gera uma aplicação para o cara poder ter um reforço daquele tipo de conteúdo e depois voltar a ser testado. Então você pode estabelecer um fluxo de informação que você trabalha com diferentes dimensões. Isso não é diferente da capacidade de projeto. Mas para isso a gente tem que, né, se eu posso pensar que eu vou informatizar a sala de aula com o IA como um Khan está fazendo o Khan Academy, eu também posso automatizar o processo de design, mas eu tenho uma dimensão aí que ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a lidar com as tecnologias para você projetar no design, né? Então eu sempre faço a distinção de computação do design e a computação no design, né? A gente quase sempre usa as ferramentas tecnológicas para poder, na perspectiva de computação no design, são ferramentas de apontar e clicar, desktop publishing e tal. Eu também tenho um vídeo no canal que eu falo sobre isso. E quando você vai levar para essa história da IA, não é isso mais. Você tem que computar o design. O design é o alvo da computação, né? Inclusive da geração por IAs, assim. Então, nesse sentido, quando você pensa, por exemplo, em questões de mudanças importantes, a interação no computador vai mudar muito, porque a gente está acostumado a fazer também, projetar e avaliar interfaces e ter métricas de usabilidade que tem relação com essa história de você... Se a interface é intuitiva, cara, as interfaces vão ser conversacionais, assim. E muitas vezes elas nem serão interativas do ponto de vista prático. Você pode simplesmente estabelecer um fluxo de comunicação que você dá uma ordem, um comando, ou você registra uma entrevista com um cliente no seu telefone e você depois sobe aquilo no seu... Ou nem sobe, né? Já automaticamente a sua IA busca numa pasta que salvou o áudio e ele processa aquilo, transcreve, extrai as coisas que você treinou para extrair e toma uma série de decisões encadeadas sobre os fluxos de trabalho que você tem para poder tocar. Não tem interação no sentido atual do termo. Isso é uma mudança que a gente vai ter que fazer, assim. Não é que você não está construindo uma interface. A interface está diluída na transformação da informação de um ponto para o outro. Isso é muito diferente. Vou dizer assim que é uma outra usabilidade. É uma usabilidade da informação, da qualidade informacional que você tem, das perdas que você tem quando você transforma a informação de um áudio, por exemplo, para uma agenda e para uma lista de tarefas. Sei lá, você pode automatizar uma série de coisas. E quando você encaixa um lovable na história, você pode botar mais ou menos como se fosse esse esquema, esses fluxos de transformação de IA para você, e cozinhando as coisas enquanto você está pensando, assim. Então você sai da reunião, entendeu, com alguém e já pede para a IA, enquanto você está fazendo outra coisa, usar os seus frameworks de desenvolvimento, o seu design system para poder gerar um protótipo, sabe como? De um tipo de aplicação para funcionar de certa maneira, entendeu? Já pede para ele levantar aí, de repente, padrões de interface não distribuídos. Então, assim, você tem uma coisa que você pode tentar fazer, um espelhamento da sua rotina de trabalho e dos seus processos analíticos de decisão para você construir um fluxo. Isso não é usabilidade como a gente conhece hoje, é uma outra coisa. Tampouco é a experiência do usuário dessa maneira também, porque eu sou o projetista dessas coisas que eu estou utilizando. Vejam, os designers têm que entender de uma vez por todas isso. Eu falei isso em Brasília também. Nós já perdemos o bonde da autoria das ferramentas. Nós nos aproximamos disso quando apareceu o Processing, né? Essas coisas que são muito legais, que você pode ser autor do que você está fazendo. Eu fiz muita ferramenta. Eu sou autor de ferramentas, né? Eu tenho lá a minha ferramenta de pesquisa em psicologia, eu tenho minha linguagem de programação, eu tenho minhas ferramentinhas de ensino-aprendizagem. Então, assim, eu tinha o meu sistema, o meu WordPress antes do WordPress lá atrás.
que eles não eram ferramentas que eu fiz só para o meu cliente, eles adiantavam o meu trabalho. Eu tirava um site do chão numa tarde. E se eu tivesse que fazer do zero o site, construir um sistema do zero, ou sei lá, fazer HTML puro, eu não tirava isso do chão numa tarde. Eu tirava, e estou falando disso há 2000, 2001, 2002, que você tem uma situação aí completamente diferente, você incluir tecnologia na sua rotina de trabalho, para você poder facilitar a sua vida. E essas coisas agora elas estão numa outra escala. Não é só facilitar a sua vida num processo de automação mecânico, de você gerar páginas, por exemplo, de um site, de um portal. Eu estou falando do processo trabalhoso, árduo, de você fazer sentido das questões que você discutiu numa reunião com o cliente, por exemplo, ou com um interlocutor qualquer, e traduzir aquilo em entregáveis parciais que ajudam você a reduzir a incerteza daquele processo que está tentando resolver de design, sabe? Então acho que é nessa linha aí, é nesse sentido o problema. Mas isso não se faz sendo piloto de prompt. Você pode até ser piloto de prompt e gastar energia danado personalizando a lógica do ChatGPT, ou fazendo, colocando na lojinha do ChatGPT lá, né? Ou fazendo os gems do Gemini, que é para você, então você faz também. Mas eu acho que ferramentas como o N8N, o Rivet, ou mesmo o Nime, que eu estou estudando mais agora, te ajuda a você fazer isso de uma forma muito diferente, porque você conecta essas coisas nas várias fontes de dados que você tem, nos seus fluxos de trabalho, e começa a transformar. A gente produz informação o tempo inteiro. Uma reunião com 5 pessoas, ela é um oceano de informação. Você pode usar IA para fazer isso. E aí eu acho que essas ferramentas tipo Lovable, elas não são matadores de designers de interface, da mesma forma que o ChatGPT não é um matador do redator publicitário. O redator publicitário que tiver condições de se apropriar dessa IA e encaixar no fluxo do trabalho, para ela poder se parecer com o que ele faz e ele só fazer o encaminhamento, vai nadar de braçada. A questão não é mais se a IA gera ou não gera um texto confiável. A gente já sabe que não é confiável, eu tenho que checar, não é esse o problema. A questão é, eu consegui sintetizar uma série de informações que estão distribuídas no mesmo fluxo de trabalho e transformá-las de uma forma que faz sentido para mim, que eu acho que é o ouro da história. Então assim, não é o Lovable, não é o Claude também, que você tem um monte de ferramentas de programação agora que vai matar os programadores. Cara, tem o problema de você trazer para sua realidade. Nenhuma ferramenta que ela funcione nesse nível de abstração tão elevado, que é para todo mundo, vai dar conta. Eu estou tentando fazer uma história com IA nas minhas pesquisas de psicologia, de justamente fazer tipo como se fosse uma comparação do tipo de dados que eu consigo gerar com seres humanos quando eu faço uma pesquisa, dados que eu simulo usando R, por exemplo, que eu faço muita simulação computacional dos dados da pesquisa que eu quero fazer antes de fazer, para ver o tamanho da encrenca, como é que está a distribuição mais ou menos, dou uma olhada nas pesquisas que vieram antes de mim, tento entender um pouco qual é a distribuição desses dados, né? Como é que as pessoas já encontraram esse fenômeno antes de mim. E com IA você tem uma coisa que você pode dizer o seguinte: olha, eu tenho essas características aqui, esse público com essa faixa etária, esse domínio aqui de coisas, ofereço para ele como se fosse um delimitador do domínio do funcionamento do agente, né? E pega um agente específico para isso, bom, por exemplo, de raciocínio textual. Pega um outro que é bom de matemática, sei lá, e passa os dados de um lado para o outro, sei lá. Mas o que importa é que você consegue... A gente está agora na fase de conseguir testar o quanto que as coisas que eu faço na minha rotina podem ser apoiadas por essas IAs. E o design é desse fluxo. Eu já falei isso aqui também. O design não é de eu pedir para um Lovable me dar uma saída de uma interface, fazer HTML e CSS com um framework qualquer de JavaScript. Não é isso. Dadas as minhas questões, dado o tipo de trabalho que eu faço com design de interface, como que eu posso arrumar as transformações de dados que esses agentes fazem para poder me entregar esse negócio. E eu não preciso pedir. O grande lance do agente é que você estabelece um conjunto de regras para o funcionamento dele e ele toma uma decisão sozinho. Não é uma decisão analítica minha, das decisões que eu teria que tomar, que eu fui contratado, pago, ou recebi a responsabilidade de fazer isso. Não é. Mas é o seguinte, eu assumindo que eu tenho um fluxo de trabalho, como é que eu peço para essas IAs resolverem essas questões de uma maneira que me ajudam a gastar energia no que importa, que é de fato tomar decisão, mas sistematizar tudo que foi encontrado, fazer aquela discussão mais forte
né, assim, de elencar os temas mais importantes da reunião. Isso são coisas que a gente pode fazer com a ajuda da IA personalizada, não indo para um GPT, tentando construir esse fluxo. Eu acho que o desafio é esse aí, né? E eu acho que isso muda as questões de usabilidade, de experiência do usuário. O design da interface é uma interface entre outras coisas. Ela não é interface entre o ser humano e os componentes de um sistema na tela. Não é isso mais. É como é que eu trabalho com esses fluxos de informação, lembrando do problema da entropia, né, que vai tender aí a gente acabou no final tem cada vez menos sentido que a gente está juntando pela própria lógica da transformação e da perda ali. Você vai caminhando para uma coisa que vai fazendo menos sentido, mas eu preciso controlar isso nos meus fluxos aqui. E tem uns fluxos de trabalho usando as ferramentas de ciência de dados integradas com IA muito interessantes, por exemplo, porque elas fazem assim: você conecta esses caras num sistema de CRM, por exemplo. Isso é um fluxo que eu vi que é muito óbvio, mas é óbvio que tinha que ter sido feito, mas eu não estou vendo muita gente fazendo, né? Pelo menos no meu entorno, assim. De você vai lá e você constrói uma rede de agentes que faz o seguinte: você tem um CRM, você sabe que o cara foi na loja, comprou uma coisa, né? Produto ou serviço. Depois de tantos dias que você sabe que é o padrão da empresa, você manda uma solicitação de feedback pro cara, se ele está satisfeito, se tem alguma questão e tal, ou minimamente para ele atender a avaliar o tipo de atendimento que ele recebeu no serviço. E aí o cara avalia bem, e aí você, sei lá, faz uns itenzinhos, né, no instrumento para você poder avaliar se o cara gostou, não gostou e tal. Se ele não gostou, você já desencadeia um follow-up para uma equipe de suporte ou de atendimento para poder saber o que aconteceu. E aí você escuta o cara e esse pessoal avalia como foi o feedback mais qualitativo que ele deu. Se for o caso, dá um desconto pro cara na próxima, ou você dá um incentivo para ele, oferece atendimento personalizado para ele poder talvez resolver alguma dificuldade que ele está tendo com o produto ou com o serviço. E se o cara ficou feliz, se ele está satisfeito, você pode oferecer para ele conteúdo direcionado para os usuários daquilo, introduz ele à comunidade que usa esse negócio para ver benefício. Então você vai fazendo esse tipo de fluxo completamente automatizado, desde dessa chamada do cara para ele poder avaliar a experiência que ele teve, até a alocação de um atendente ser humano para poder fazer contato e tentar tirar uma dúvida. Você tem todo esse fluxo automatizado. Imagina isso para qualquer coisa de projeto, né? Você tem uma série de fornecedores envolvidos, você tem matérias-primas que você tem que checar se está disponível ou não, licença de software, disponibilidade de servidor, sei lá, um monte de coisas interessantes aí que você pode integrar, né? Ao mesmo tempo você tem as reuniões, os dados que o seu cliente fornece, ou sei lá, os feedbacks que o usuário dá conta de uma coisa. Tem muitas possibilidades. A gente está fazendo alguns trabalhos aqui para o governo que vão nessa linha também, de você tipo montar como se fosse um dashboard ao vivo, ativo, que ele percebe as dificuldades e desencadeia solicitações de ações internas nas equipes para poder mitigar os problemas. Eu acho que a IA vai para esse caminho aí junto com o design. Desenhar a interface é o de menos. Acho inclusive que o designer de interfaces que pudesse ser substituído por um Lovable, ele tem que ser substituído. Lamento dizer isso, mas é muito óbvio. Se você não é capaz de entregar com mais qualidade aquilo que um Lovable faz de graça, cara, pula pro Lovable, não faz muito sentido. A mesma coisa um redator publicitário que não consegue gerar um texto mais interessante do que um GPT gera, cara, tem que usar GPT mesmo, não tem muito o que fazer. Agora, por outro lado, eu tenho testado muitos limites dessa capacidade de geração de conteúdo que ele tem, contextualizado, direcionado para um domínio, assim, que é muito mais difícil de resolver, muito mais limitado. E tem uma coisa do ajuste fino que cada um de nós vai ter que fazer, assim. E eu acho que isso aí tem espaço, né? Não ficaremos sem programadores por conta disso. Não ficaremos sem designers por conta disso. Porque o designer que entende as características do domínio que dão origem às definições que fazem os agentes encadeados funcionarem, assim. Então, quando as pessoas estão lá no LinkedIn, né, dizendo que 10 maneiras de usar o chat GPT para o que quer que seja, cara, eu nem abro. Porque não é isso o que vai resolver o problema. Eu quero ver quando os caras começarem a discutir, de fato, mudanças de perspectiva de projeto, usando essa IA com agentes, que você, cara, consegue levar em consideração. Vou dar um exemplo diferente aqui. O colega Bruno Massara, aqui da UFES, que é professor de arquitetura, ele, na aula inaugural que a gente teve aqui no Centro de Artes da UFES, desse período, né,
ele tava discutindo um pouco para onde que ele acha que vai aí na arquitetura, assim. E, cara, faz muito sentido. A quantidade de variável que um arquiteto decente tem que se preocupar quando vai fazer uma obra, um projeto ali de vento e energia e água e peso e aproveitar melhor o sol, sacou? E você pensar no uso racional dos materiais, e você pensar em materiais mais leves, mais duráveis, que vão aguentar mais, que vão facilitar a manutenção e dialogam com o arranjo produtivo local. Cara, isso é um serviço impraticável do arquiteto sozinho fazer. Os grandes escritórios de arquitetura talvez façam, sacou? Equipes multidisciplinares, mas pensem no caso de um arquiteto que consegue fazer síntese dessas variáveis contextuais aí, como eu falei já aqui nesse canal. Para mim, design é isso, né? Você olha para o contexto, uma série de variáveis, você não dá conta de olhar para elas em separado, e você faz uma ferramenta que dá essa síntese aí. Então acho que é muito mais nesse sentido, assim, de você pensar que você consegue propor análises muito mais complexas e tomar decisão com a ajuda dessas ferramentas, do que ficar perguntando pro ChatGPT como é que vai ser a planta da sua casa. Não faz o menor sentido isso. Assim, faz sentido, mas é pobre de espírito, né? Então acho que o caminho é meio outro, assim, né? A gente vai olhar para esses agentes de muita maneira. Muito bem, para onde que vamos então com os matadores de designers, né? Os matadores de designers vão matar um multidesigner que é fraco. Eu lamento pelos estudantes, já comentei aqui, porque acaba que os primeiros trabalhos dos estudantes geralmente são esses pouco especializados, né? De fazer umas coisas bobinhas que gastam uma energia, mas alguém tem que fazer, e isso vai ser automatizado mesmo. E eu acho que os estudantes têm que aprender a serem bons pilotos dessas ferramentas que geram isso, né? Quer dizer, o Figma vai caminhar para isso daqui a pouco também. Mas o Figma é uma ferramenta muito ruim, eu nem vou entrar nesse mérito. Então, assim, quem quiser usar aqui, continue usando. Quando chegar essa lógica de geração mais automatizada, ok, mas é muito ruim aquilo. Tem um monte de problemas de proporção, enfim, de percepção equivocada do espaço da tela. Eu nem vou entrar nesse mérito, até porque a tela vai para o espaço daqui a pouco também. Mas eu acho que é inevitável, tem que dar conta de usar isso. Eu fiz um teste com meus estudantes no primeiro período agora, que eles estão tentando construir a primeira página web deles. Vou mostrar amanhã, né, na disciplina. E eu mostrei os primórdios, como os incas faziam, né, os marcadores, atributos básicos, estrutura do documento HTML. E eu ensinei a eles a conversarem com um Gemini da vida, pedindo orientações de como usar as propriedades CSS e como usar os atributos HTML. Eu acho que aí tem uma coisa legal, né, nos termos de aprendizado, porque a programação, esses bots erram muito pouco, né? E você tentar estabelecer um diálogo socrático aí com essas ferramentas para você poder ter alguém, tipo um parceiro, né? Para você discutir o que você está aprendendo, é muito bom. Então alguns já me disseram que fizeram na mão, outros usaram o Gemini para poder gerar no modo Canvas lá o resultado da programação deles. Mas o que é inevitável é que você tinha antigamente que ir para documentação do Mozilla, por exemplo, ou um W3 Schools, ou um Khan Academy para você aprender o básico do HTML e CSS. E hoje você pode conversar com uma coisa dessa que é muito mais interessante. Então eu fiz uns exemplos de prompts de como perguntar coisas para eles em relação aos atributos do HTML, os marcadores também, as propriedades CSS. E amanhã vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que mostrei para eles, inclusive, que o Gemini, o GPT conseguem gerar uma página inteira. Então, não é isso, né? É usar o Gemini e o GPT na construção de código quando você quer fazer o código, você quer fazer uma coisa diferente, uma coisa que esses trecos não estão treinados para fazer, assim. E aí esse negócio te ajuda como um apoio à documentação, tira a dúvida do que a propriedade não está funcionando e coisas do gênero, né? Vamos ver como é que você vai dar amanhã. Beleza? Chuvinha segue aqui, estou já chegando na UFES. Nós temos ainda 24 graus, está muito bom. Na semana que vem, como eu comentei, eu vou dar uma oficina de uso de IA para apoio aos estudos aos estudantes assistidos da UFES. Fiquei bem animado porque a gente tem 25 vagas e tem 35 inscritos, então tem um critério de seleção que o pessoal do monitoramento da assistência vai fazer, né? Mas eu acho que a gente conseguir realmente cumprir o objetivo, que era atender os estudantes que são assistidos e que seriam mais beneficiados por essa história. Mas a minha proposta é fazer esse treco crescer e ser um projeto mesmo. Então o projeto de seleção inscrito, não vou falar sobre ele ainda, mas eu vou daqui a pouco divulgar e começar a selecionar a equipe. A minha ideia é montar um baita de um projeto aqui para ajudar todo mundo a entrar nessa história com o pé direito, né? Qual que é o melhor jeito de você usar IA? Do jeito certo, e o jeito certo é
não deixar ele escolher por você, usar o que ele faz de melhor, encadear as tarefas em agentes se possível, né? Trabalhar com ele gerando multimodalidade para você poder estudar, você vai ler o texto, fazer o quiz, ouvir a história, então você tem possibilidade de ampliar as capacidades humanas aí, e não ficar usando esse treco como se fosse um oráculo, né? Que sabe tudo que ele não sabe nada, beleza? Cinto de segurança sempre, né, gente? Respeito os pedestres. Cuidado com os depoimentos aí, né? Ontem foi um dia interessante sobre depoimentos também no judiciário brasileiro. E um dia triste pro judiciário argentino. Essa é uma outra história, depois a gente fala sobre isso. Valeu, bom restinho de semana.